E agora a gente vai passar para a apresentação do Igor Pinheiro de Araújo Costa. E o Igor atualmente é mestrando em Engenharia de Produção, com ênfase em pesquisa operacional na UF. Certo, Igor? Certo, Giovanni, exatamente. E agora, pode começar. Okay. Boa tarde a todos. Eu me chamo Igor Pinheiro de Araújo Costa, sou bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval e atualmente aluno de mestrado em Engenharia de Produção na UF. Apresentarei aos senhores, nesta tarde, o Electrimor, um método multicritério, e apresentarei também a implementação e exemplos de aplicação dessa ferramenta computacional em Python, e ela é voltada para a tomada de decisão de alto nível. O Electrimor é o fruto da minha dissertação de mestrado, e o produto final será a entrega da ferramenta implementando o método. O nosso orientador é o professor Dr. Marcos dos Santos, e meu colega Marcos Alexandre, pós-graduando em Ciências de Dados pela PUC, está comigo nesse projeto para programar a ferramenta e entregar. Ela ainda não está 100% pronta, está em fase final de testes. Eu vou mostrar ao longo da apresentação o que a gente já tem e quais as nossas perspectivas para o futuro. Segredo sumário, introdução, o método Electrimor, o estudo de caso, apresentarei a interface da ferramenta computacional, algumas aplicações do método e, por fim, meu contato palavra aberta. Introdução, eu achei melhor mostrar um caso prático para introduzir o que seria um método de análise multicritério. Não sei se todos estão familiarizados. Eu achei melhor mostrar um estudo de caso do que abordar os conceitos. Acho que fica mais fácil, mais palatável para compreender. Então, um exemplo prático, escolha de um carro para comprar, Elenquei 4 critérios: preço, tamanho do porta-malas, potência e a garantia. Caso analisemos individualmente cada critério, uma análise monocritério, analisando somente o preço, fica claro que o Gol, por ser o mais barato, é o carro que vence nessa nossa análise, é o mais indicado. Analisando o porta-malas, o Kia Cerato apresenta o porta-malas com maior volume, então ele se sobressai. Analisando a potência, o Honda Civic ganharia nessa nossa análise. Analisando a garantia, o Ford Ka vence os outros carros, as outras alternativas. Porém, se analisarmos o custo-benefício, ou seja, uma análise multicritério, analisando esses 4 critérios propostos, a decisão não é tão simples de ser tomada. Então, para esse tipo de caso, para apoio à tomada de decisão, é que o apoio multicritério à decisão tem que ser utilizado e é muito útil para esse tipo de problema. Então, eu vou falar um pouco mais sobre os métodos da família Electri. É um dos métodos multicritério mais utilizados na literatura, na academia, na sociedade. E foi verificado, após revisão da literatura, que existem 21 métodos da família Electri, e o Electrimor, que será proposto na minha dissertação, será o 22º. Como diferencial, o Electrimor apresenta uma proposta de classificação de múltiplos critérios com a entrada de pesos do ordinal. Vou explicar mais à frente, rapidamente, o que seria essa entrada de pesos do ordinal e qual a diferença de um dado ordinal para um dado cardinal. Múltiplos tomadores de decisão, tornando o processo seletivo, o processo decisório, mais confiável, porque leva em consideração a opinião de muitos decisores e não só o tomador de decisão. Distribui as alternativas em categorias pré-definidas. Isso permite vários tipos de análise. E para a análise dos pesos, para obter os pesos dos critérios e também a análise das alternativas qualitativas, o método Electrimor utiliza uma adaptação do método Sapir-Whorf. Então, diferenciando rapidamente um dado cardinal de um dado ordinal, eu trouxe aqui 4 sanduíches do McDonald's para atiçar a fome dos senhores nessa tarde. O Big Mac, Big Taste, Cheddar McMelt e o Picanha das Galáxias. Analisando primeiramente um dado cardinal, nós temos aqui o preço. É fácil ver a diferença, quem é melhor ou quem é pior, analisando um dado cardinal. É fácil notar que o Cheddar McMelt é o mais indicado, o mais barato nessa nossa análise. Já analisando, por exemplo, o sabor, um dado ordinal, é um dado muito mais subjetivo. Então, por exemplo, eu fiz uma análise
subjetiva, uma análise qualitativa, e considerei o Big Mac ótimo, o Big Taste muito bom, mas assim, quando eu analiso num todo, qual seria o melhor, né? Nesse caso eu escolhi o Pequena das Galáxias, mas um outro decisor poderia ter uma noção diferente, né? Para esse tipo de problema, o Electremol utiliza uma adaptação do método Sapego, que analisa os critérios par a par, né? Então, isso facilita sobremaneira a cardinalidade de uma escala ordinal, ou seja, eu consigo verificar qual o critério seria mais indicado, analisando par a par todos os atributos. Então, ele utiliza uma escala que vai de -2 até 2, é um pouco diferente do método Sapego-M. No Sapego, a escala vai de -3 até 3, 7 pontos. No Electremol, vai de -2 a 2, na qual -2 significa que um critério é muito menos importante do que o outro, e 2 significa que ele é muito mais importante do que o outro. Tá? Os passos do método, esses passos já são voltados para a ferramenta computacional. O método ele engloba cálculos bem complexos, dá muito trabalho de aplicar o método sem um apoio de uma ferramenta computacional. Então, os decisores definem os critérios alternativos. Primeiro passo, eles expressam as preferências dos critérios. No segundo passo, o Electremol transforma essas preferências ordinais em valores cardinais. No terceiro passo, ele agrega as preferências dos decisores. No quarto passo, os avaliadores determinam qual é o valor de nível de corte, preferência forte, preferência fraca e veto para cada critério. Eu não vou me ater na explicação de cada parâmetro desses, né? Mas vou deixar meu contato. Quem tiver interesse, quem tiver dúvidas ou sugestões, pode entrar em contato comigo, que eu falo um pouco mais sobre esses parâmetros. E o quinto passo, o Electremol, ele apresenta duas ordenações, utilizando duas formas de estabelecimento dos limites das classes, né? BH e BN. Cada um utiliza um algoritmo diferente, de modo a abranger todos os tipos de dados, né? A maior parte de distribuição de dados, visando um apoio à decisão mais robusto e confiável. Um estudo de caso prático aplicando o Electremol para a escolha de um avião hospital no apoio ao combate à pandemia de Covid-19. Esse estudo de caso compôs um artigo que foi aprovado no ITA, no Simpósio de Avaliação Operacional de Aplicações Operacionais em Defesa do ITA. Vou mostrar rapidamente como resolver esse problema na nossa ferramenta computacional. Incluo os decisores, no meu caso, 3 decisores. Incluo os 6 critérios: alcance, comprimento, distância de pouso, capacidade de bagagem, custo e o número de pacientes que o avião pode transportar em segurança. Incluo as alternativas, né? Esse artigo foi feito em parceria com a Embraer. Então, nós selecionamos 6 aeronaves com capacidade de se tornarem aviões hospitais em evacuações aerométricas da Embraer. E aqui, expressando as preferências, né, entre cada critério. Primeiramente, considerando, esse é um exemplo, na verdade, né, o decisor 1, analisando par a par o critério alcance e comprimento. Ele considerou que o comprimento, deslizando, na verdade, né, a barra de rolagem, nós pensamos para tentar deixar a ferramenta mais intuitiva. Então, deslizando a barra de rolagem na direção do critério comprimento, eu considero que o comprimento é mais importante que o alcance, e a escala atribuída a essa relação é -1, porque o Electremol considera sempre o da esquerda com relação à direita. Então, o alcance ele é considerado pior que o comprimento. No segundo caso, o alcance é melhor do que a distância de pouso. No terceiro caso, eles são equivalentes, então é atribuída a nota 0 a essa relação. No quarto caso, comparando alcance e custo, o custo é considerado muito mais importante que o alcance, ou seja, -2, porque o alcance é menos importante que o custo. No último caso, o alcance muito mais importante que o número de pacientes. Após essa expressão das preferências, o próprio sistema gera uma cardinalidade. Tá? Não vou mostrar os cálculos, né, por trás do método, vou mostrar basicamente a entrada e a saída, porque eu acho que facilita a compreensão de quem está assistindo. O próximo passo é determinação dos parâmetros do projeto, os limiares de diferença e veto para cada critério. E o resultado é esse que aparece, né, as alternativas divididas em classes, e essa classificação permite tanto a escolha da mais indicada, quanto a escolha de um cluster ou um grupo de alternativas mais indicadas. E, por exemplo, dentro de um cluster que esteja classificado na classe A, eu posso escolher a mais barata ou a que tem o maior número de pacientes.
fica a critério do tomador de decisão. As classificações pessimista e otimista também já levam em consideração esse algoritmo, eu posso explicar com mais calma para quem tem interesse. Tá? Aplicações do método, esse foi um pôster publicado no ITA, para a escolha dos aviões dos hospitais. Aplicação do método Electrimor na manufatura aditiva, para seleção de impressoras 3D. Aplicação do método para a escolha de aquisição de lanchas no combate à Covid, né? Lanchas para transporte pessoal, principalmente nas operações ribeirinhas, tendo em vista que o sistema de saúde em Manaus e principalmente na região norte, ele corre o risco de entrar em colapso. Então, a Marinha, as Forças Armadas poderiam apoiar no combate à pandemia com a utilização de lanchas. Aplicação da Electrimor para tomada de decisão sobre retomada econômica. Aqui também aplicamos o Electrimor em parceria com a Fiocruz para a escolha de um autoclave para a produção da vacina. Aqui também utilizamos o Electrimor para a escolha da melhor região no Brasil, levando em consideração vários fatores edafoclimáticos, utilizando o Electrimor para o plantio de mogno africano. E é isso. Aqui eu deixo o meu contato, estou aberto a possíveis sugestões e dúvidas. Tá certo, Igor, muito obrigado. Vou começar a fazer as perguntas então, e por ordem aqui no slide. A primeira é a do Felipe Carlos, do CAPIMP. Qual é a diferença deste método a Alma Decision Tree? Eu, particularmente, não... Está falando o Electric Tree? Desculpa, não entendi a pergunta. Ele deve ter perguntado para o Electric Tree. A diferença desse método para o Electric Tree é a quantidade de formas de obter as classes, né? O BH e o BN, o Electric Tree, ele só considera uma forma de obter as classes, ele não tem como calcular os pesos, né? Ele exige que o decisor arbitre os pesos, né? O Electrimor, ele usa a adaptação do SAPIVO para o cálculo dos pesos dos critérios, e além disso ele fornece duas ordenações, duas pessimistas e duas otimistas, o que permite uma análise de sensibilidade muito mais robusta. Então, essas são as principais diferenças das evoluções do Electrimor com relação ao Electric Tree e também com relação ao Electric Tree ME, que já é uma variação do Electric Tree. Certo. Aí a próxima é do Adriano Almeida, da Capimp. Você já pensou em utilizar relações difusas para a escolha do método através de Fuzzy Logic? Existem aplicações, né, híbridas, né, do Electric com Fuzzy Logic. O próprio Electrimor, ele utiliza a lógica Fuzzy para o cálculo da concordância. Eu não entrei aqui na axiomática do método, senão eu tomar muito tempo, mas para o cálculo de concordância e discordância, o Electrimor utiliza a lógica Fuzzy para degradar a confiabilidade, né, do resultado, a credibilidade, de acordo com relações entre a concordância e a discordância, né? Para isso ele utiliza sim lógica Fuzzy. Tá? Eu posso deixar meu contato aí, tá? Se quiserem estar em contato, se quiserem estabelecer parcerias e tal, tirar dúvidas, eu estou à disposição. Tá bom. Mais uma pergunta? Tem do Felipe Carvalho, que é da Capimp também. Caso a aplicação tenha muitos critérios, a barra de pares não seria um processo exaustivo? Sim. Até por isso que nós colocamos essa barra de rolagem, né? Para deixar mais otimizada essa análise paritária dos critérios. Mas realmente, com muitos decisores e muitos critérios, a quantidade de avaliações paritárias fica bem extensa. É o preço que se paga visando ter um processo decisório mais robusto, né? Visando ter um peso do critério, os pesos dos critérios, na verdade, calculados com mais confiabilidade. Então, assim, não existe uma forma mais, eu diria, otimizada, né, do que essa que nós implantamos para tentar ter traduzir, na verdade, essa subjetividade em uma escala cardinal. Tá certo, então acho que a gente fecha por aqui. Já deu tempo. Muito obrigado pela sua apresentação. Excelente apresentação, aprendi bastante coisa que eu nunca tinha visto. E é isso. Fala mais alguma coisa? Não, somente isso. Agradecer, parabenizar os senhores pela organização do evento. Muito obrigado.